Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês. Meus amigos e amados e muito amados de meu Pai. E por conta desse amor que Ele tem para conosco, esse amor que não é um sentimento, mas é uma realidade, é um fato, é uma atitude que Ele tomou, uma decisão que Ele tomou de vir ao mundo e dar a sua própria vida em favor de todos os que o aceitam. Ele ama a todos, mas somente aqueles que o amam, aqueles que optam por amá-lo, aceitá-lo, aceitar o seu reino, o reino de Deus. Então, Ele quer o bem de todos, mas nem todos o querem. Então, o que Ele pode fazer? Não é? Não é verdade? Você que tem filhos, você que tem pessoas que você ama, você não, porque os ama, você não vai impor a sua vontade para eles. Você coloca à mesa o melhor que você tem para dar para eles. Se eles não querem, o que você pode fazer? Não é verdade? Você, por exemplo, ama uma pessoa e quer o melhor para essa pessoa, mas essa pessoa não quer. Você quer o melhor para ela, mas ela não quer, ela resiste. A sua bondade, ela resiste o seu amor, porque ela acha que deve ter a sua própria escolha e não quer seguir os seus conselhos. Veja só na palavra de Deus como Jesus é amoroso, é bondoso, como Ele ama e como Ele também é correspondido. Nós vemos no mundo, no dia a dia, que não há correspondência da parte do mundo para com Ele. Então, Jesus disse na sua oração, nessa oração de João capítulo 17, é uma das mais belas páginas da Bíblia, porque fala, todas elas são belíssimas, mas essa aqui fala da comunhão íntima do Filho para com o Pai. E Ele, falando com o Pai, Ele diz assim: dei-lhes a tua palavra. Jesus disse: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Quer dizer, Jesus foi a palavra encarnada que foi dada ao mundo, mas o mundo não quis. E até odiou aqueles que quiseram. Ele disse: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Isso é muito forte, muito forte. Quer dizer, Jesus, Deus veio encarnado neste mundo e deu a palavra, deu o melhor que Ele tinha. E se entregou, Ele é a palavra encarnada que se deu para o mundo. Mas o mundo odiou aqueles que o receberam. Não são muitos, infelizmente. São poucos. Jesus disse: são poucos. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então Ele disse: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Quer dizer, o reino deste mundo
E você está acostumado com o reino deste mundo, não é? Todos nós conhecemos o reino deste mundo. O reino deste mundo é contra o reino dos filhos de Deus, é contra o reino de Deus. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Quem é de Jesus não é do mundo. E quem é do mundo não é de Jesus. Não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Quer dizer, o reino de Jesus não é deste mundo. Ele mesmo falou para Herodes, meu reino não é deste mundo, mas o mundo busca o reino deste mundo. E insiste. E por isso esse mundo está assim, perdido, virado de cabeça para baixo. Aí Jesus ainda orando pelos que o aceitam, os que se submetem ao seu amor, ele disse, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, porque Jesus sabe que o mundo jaz no maligno. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos sujeitos aos males deste mundo. E Jesus então ora. Ele pede ao Pai, não peça que os tires do mundo, mas que os livres do mal que o mundo carrega, lógico. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Repete outra vez. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Aqui ele fala novamente, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. E o que é a verdade? Também foi perguntado a Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Santifica-os na tua verdade, que é a tua palavra, a palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. Aí ele diz, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também sejam santificados na verdade. Aí, eu queria que você prestasse atenção agora, que é a razão dessa oração, que nós já falamos aqui há algumas semanas atrás, mas eu estava meditando e achei por bem passar para vocês aquilo que Deus nos tem dado. Ele diz assim, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Veja que Jesus quer que nós vivamos na santidade, como ele vive na santidade. E ele diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. E se você crê nele agora, nesse momento, enquanto estamos falando com você, então agora mesmo, Jesus está orando por você. Ele orou por você, você é uma dessas pessoas. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. Aí vem, digamos assim, a cereja do bolo, né? Como ele diz, a última cereja do bolo. Olha só, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós. Puxa, isso é muito forte. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só,
para que todos sejam um, como, ó Pai, tu és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Veja que o mesmo amor que Deus tem para com Jesus, Ele tem para conosco. Isso mesmo, para com você, comigo, para nós. Ele tem o mesmo amor para conosco como teve para com Jesus, como tem para com Jesus. E para que nós todos sejamos um só, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Isso é o reino de Deus, é o reino dos céus. É o reino de Deus aqui na terra. É o reino dos céus em cada um de nós. Dá licença. Você pode entender essa unidade que Deus quer e faz? Um só Senhor, um só reino, um só Salvador. O reino de Deus, o reino dos céus, é formado por aqueles que fazem parte do corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso aí. E o bacana é que quem está aqui no reino de Deus, quem vive neste mundo, mas não sujeito ao reino deste mundo, mas sujeito ao reino de Deus, ao reino do Espírito Santo, ao reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a pessoa entra no reino de Deus, então ela recebe a glória que Jesus recebeu, ela recebe do Pai. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Quer dizer, Jesus recebeu a glória do Pai e ele dá essa glória para aqueles que o amam, aqueles que o seguem, aqueles que se submetem à sua santa palavra. Essa grandeza de unidade, esse objetivo que Deus tem para aqueles que o amam, é uma realidade. Ainda que a gente esteja vivendo nesse mundo de guerras, de maldades, esse mundo de ódio, esse mundo de injustiça, ainda que nós estejamos neste mundo, mas nós estamos inseridos no reino de Deus. Deus está em nós. A glória que Jesus recebeu e que deu a nós é o Espírito Santo, na minha visão, no meu entendimento. Ele recebeu o Espírito Santo. E ele passa para os seus seguidores o Espírito Santo, o mesmo Espírito. E então nós somos dirigidos, guiados pelo Espírito Santo. É isso. Então nós tornamos-nos um com ele. Esse é o reino de Deus aqui no mundo. E é sobre esse assunto que estaremos falando hoje
aqui no Templo de Salomão, sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Como é o reino de Deus? Você vai saber hoje à noite aqui no Templo de Salomão, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até logo mais ou amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.